Agora os CREAs vão ter que acompanhar os agressores, os autores de violência? Aí eu pergunto a você, ué, mas os CREAs não acompanhavam antes? Eita, Lelê, fica aí que hoje o assunto promete. Fica com a gente que nós vamos destrinchar isso em mais essa conversa, o CREAS e os grupos reflexivos para autores de violência. Eu sou Ana Pincolini e esse é o Suas Conversas. Oi, meu povo lindo do SUAS, tudo bem com vocês? A conversa de hoje é sobre os grupos reflexivos para homens previstos na Lei Maria da Penha, que estão sendo erroneamente direcionados para quem? Para os CREAs Brasil afora. Mas é mais do que isso. Isso envolve no vídeo de hoje também pensar o papel dos CREAs no acompanhamento aos autores de violência, pois uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa, diria um sábio filósofo. Ai, Ana, mas então você é a favor do judiciário ter criado grupos reflexivos para homens e encaminhar essa demanda para os CREAs? Não é bem assim, meu povo, não sou a favor. Mas me assusta o CREAs achar que essa demanda é nova. A demanda acompanhar autores de violência. Me assusta o CREAs achar que acompanhar homens que praticam violência não tenha nada a ver com o seu papel. Então vamos tentar limpar a área sobre o CREAs e o acompanhamento dos autores de violência e propor uma diferenciação entre o que compete ao judiciário no âmbito dos grupos reflexivos para homens autores de violência e o que compete ao PAEF no âmbito do acompanhamento familiar especializado. Mas antes eu convido você que ainda não me segue aqui no canal, mas que dá uma passadinha por aqui de vez em quando, que eu sei, a clicar nesse sininho aí, porque ele ajuda você a ficar por dentro das conversas que a gente traz para cá e ajuda a gente a chegar em muito mais municípios que precisam dessas conversas. E tudo isso grátis. Convido também você a me seguir lá no Insta, @AnaPincolini, a conhecer o meu livro Psicologia que Sobe Morro e Desce Ladeira, conhecer os nossos cursos e diversos produtos, inclusive o nosso queridão, o Funil de Aprimoramento do PAEF, acessando lá o nosso site www.anapincolini.com.br. Vai lá que tem muita coisa legal para ajudar o seu município aí com o miudinho do SUAS. Pois bem, em 2020, a Lei Federal número 13.984, que eu vou deixar o link abaixo para você ver, alterou o artigo 22 da Lei Maria da Penha, que trata das medidas protetivas de urgência, e incluiu aí, entre essas medidas, mais 2 itens. O comparecimento do agressor a programas de recuperação e reeducação, e 2, o acompanhamento psicossocial do agressor por meio de atendimento individual e ou em grupo de apoio. Eu não acho essas medidas ruins. Ao contrário, se a gente pensar que o Poder Judiciário tem tentado olhar para algumas questões de modo diferente, propondo iniciativas que vão além daquela justiça retributiva, focada só na punição e não na reflexão, são muito importantes essas mudanças. Mas sublinhem o que eu acabei de dizer. Eu acho interessante o Poder Judiciário realizar ações que transcendem a lógica retributiva e que incluem ali na responsabilização, no conceito de responsabilização, aspectos reflexivos. E tanto isso é verdade que em janeiro de 2022, por meio da recomendação número 124, que eu também vou deixar aqui para você baixar, o Conselho Nacional de Justiça recomendou a quem? Aos tribunais, para que instituíssem e mantivessem programas voltados à reflexão e à responsabilização de autores de violência doméstica e familiar. No seu artigo 2º, a recomendação destaca que esses programas, a serem implementados e mantidos pelos tribunais, devem ter as seguintes características. 1. Foco em processos de reflexão e responsabilização dos autores de violência doméstica e familiar contra a mulher. 2. Definição e padronização do número de sessões e do período de duração dos programas, não devendo ser inferior a 8 sessões ou 3 meses. 3. Opção sempre que possível pela metodologia de trabalho no formato de grupos reflexivos com dinâmicas participativas. 4. Inclusão dessa iniciativa no planejamento estratégico organizacional, ou seja, no planejamento estratégico de quem? Da organização Tribunal de Justiça.
definindo qual unidade do tribunal será responsável pela manutenção e apoio ao acompanhamento realizado nesses programas. 5. A atuação em rede. Para quê? Para realizar encaminhamentos a outros serviços públicos sempre que necessário. Ou seja, se lá no grupo do tribunal ficar evidenciado que é interessante uma atenção de saúde mental para o sujeito, encaminhar esse sujeito para a rede de saúde mental do SUS. 6. Promoção da reflexão sobre questões de gênero, direitos humanos e direitos fundamentais da mulher e construção social da masculinidade. 7. Capacitação prévia e atualização periódica da equipe de facilitadores que atuam nos programas, contando, sempre que possível, por composição de caráter multidisciplinar. 8. Fomento à cultura de paz, aos métodos de promoção de diálogo e de controle emocional. E 9. Realização de sessões de triagem com os participantes dos programas, visando o acolhimento dos participantes, a avaliação de risco e a tomada de decisão quanto à eventual necessidade de excluir participantes conforme critérios técnicos e da equipe psicossocial. E 10. Manutenção do registro dos atendimentos realizados, avaliação periódica da sua qualidade, resguardando o sigilo necessário, a proteção da privacidade, da intimidade e da segurança dos participantes. Tudo isso, essas 10 recomendações, a gente encontra onde? Lá na Recomendação 124 do CNJ. Para quem que é? É do Conselho Nacional de Justiça. Para quem? Para os tribunais. Eu sei que eu estou sendo repetitiva, mas eu quero que isso fique bem claro. Só que, como vocês sabem, eu ando por aí no SUS e passei a receber uma enxurrada de perguntas e comentários dizendo que esses grupos reflexivos para homens estão sendo demandados para o CREAS, engrossando aquela lista de encaminhamentos indevidos do sistema de justiça ao SUAS. Bem, o que eu penso disso? Como eu disse, é louvável o Poder Judiciário ampliar os seus horizontes e pensar programas que venham a dinamizar a forma como a Justiça trabalha o conceito de responsabilização, trazendo a reflexão e não só a punição, a justiça retributiva para dentro dos processos. Então é bem importante o Judiciário pensar essas ações, né? Mas isso é bem diferente de pensar as ações e delegá-las para o Poder Executivo. Tanto que a recomendação 124 do CNJ é muito clara, no sentido de que o destino desses programas são os tribunais. Inclusive, se o seu CRAS ou o seu CREAS receber esse tipo de solicitação indevida, essa recomendação é uma fundamentação importante para você colocar lá na sua negativa, destacando que não é atribuição da política de assistência social e que o próprio CNJ recomenda aos tribunais instituírem esses programas. Qual é o problema? O problema é que a recomendação tem um parágrafo único que muita gente interpreta errado, que é o parágrafo único do artigo 2º, que diz o seguinte, abre aspas, na hipótese de inexistência de recursos materiais, humanos ou financeiros para a instituição e manutenção dos programas nos termos desse artigo, recomenda-se aos tribunais o estabelecimento de acordos, convênios ou instrumentos congêneres, visando o atingimento dos objetivos pretendidos. Fecha aspas. E aí a gente tem a raiz de vários probleminhas. O tribunal, muitas vezes, não faz um convênio. Ele simplesmente encaminha para a prefeitura executar por ele. Ou seja, encaminha lá para o CREAS executar por ele, o que é bem diferente de você fazer um convênio, por exemplo, com uma universidade. Olha que legal. Fazendo um convênio, por exemplo, entre o tribunal e uma universidade, o tribunal poderia propiciar espaço de estágio curricular para alunos de psicologia, direito, serviço social, pedagogia. Os grupos reflexivos ocorreriam no fórum, sob condução dos alunos da graduação, sob supervisão acadêmica lá do orientador da universidade e sob supervisão local do psicólogo ou do assistente social do fórum. Isso é um exemplo de viabilização dessa atividade de modo indireto, por meio de um convênio perfeitamente possível e que é bem diferente de terceirizar a atividade para o Poder Executivo. Então, seja de forma direta, contando com psicólogos, assistentes sociais e outros profissionais das equipes técnicas do fórum, seja de forma indireta por meio de convênios, mas aí convênios feitos desta forma que eu sugeri, os grupos reflexivos são de responsabilidade do tribunal
Eles foram pensados para execução lá no Poder Judiciário, como parte desse processo de responsabilização que não inclui só a retribuição, mas a reflexão também. Mas agora vamos voltar para o começo do vídeo. Lá no começo do vídeo eu problematizei uma frase. Eu já escutei o seguinte, abre aspas, agora os crias vão ter que acompanhar os agressores. E aí eu disse, ué, mas não acompanhava antes? Vejam, colegas, não termos que pegar para nós a demanda dos grupos reflexivos para homens não quer dizer que não tenhamos nada a ver com acompanhamento de agressores. Eu, inclusive, me assusto quando eu vejo essa pergunta, porque eu penso, mas que CREAS é esse, que PAEF é esse que olha só para a vítima? Como eu vou trabalhar a violência intrafamiliar acompanhando só a vítima? Se o PAEF tem como objetivo a superação de padrões violadores de direitos dentro da família, para mim é lógico, aliás, sempre foi, que o PAEF acompanha quem? A família inteira. E inclusive o agressor ou agressora, quando ele ou ela continuam fazendo parte da família. Veja, digamos que seja mais uma família monoparental feminina que vem para o CREAS e que a mãe bate nos filhos. Os números da violência contra crianças e adolescentes, inclusive, mostram que a mãe é a que mais comete violência física contra os filhos. Tá bem, chegou essa mãe que bate nos filhos, que tem esse modo, né, de educar violento. O CREAS não trabalha com essa mãe, que é a agressora, entre aspas, né? Mas é ela que está cometendo as agressões, que é a violadora de direitos. E se temos um idoso que é negligenciado pelos filhos, que deixam esse idoso lá sozinho, passando necessidade, nem tchum para ele. O CREAS, quando vem essa família encaminhada, ele acompanha só o idoso vítima? Ele nunca vai atender esses filhos, chamar esses filhos que são os violadores e que estão negligenciando o idoso, esse, né, que moram ali com o idoso, ou o filho que mora e os outros, para ver que rede de apoio ele tem? Então, para mim, é lógico que quando eu estou diante de uma situação de violência intrafamiliar ou doméstica contra a mulher, e se ela continua vivendo com aquele companheiro que a agride, por meio do PAEF, o CREAS vai ter que olhar ela e o companheiro também. Vai ter que olhar o casal, vai ter que olhar também as crianças que assistem às brigas. Enfim, o PAEF é um serviço de acompanhamento familiar especializado. Ele vai ter que olhar o núcleo familiar. Quando a gente fala da integralidade do acompanhamento, da matricialidade sociofamiliar, a gente tem que pensar que nas famílias que vêm para o CREAS, nas quais temos padrões de violação de direitos cristalizados, a gente precisa incidir não só na vítima, mas em quem comete a violência também. O plano de acompanhamento familiar, que como o nome diz, é da família e não da vítima, vai envolver olhar para a vítima, olhar para o agressor, olhar para as testemunhas, enfim, para todos os que moram na casa ou se relacionam com essa família, fazendo parte desse núcleo familiar. Isso é bem diferente de receber um pacote pronto, de uma metodologia pronta de grupos reflexivos em 8 encontros, pensada lá pelo Poder Judiciário, para ser executada lá pelo Poder Judiciário. O acompanhamento especializado no CREAS se chama PAEF. Se ele vai ser particularizado, se ele vai ser em grupo de famílias, se ele vai envolver visitas domiciliares, o tempo que ele vai durar, isso é lá com o técnico de referência ou com a dupla de técnicos e com a família, quando eles estão combinando lá o PAF. E assim como eu vi CREAS se posicionando e negando fundamentalmente os grupos reflexivos para homens, eu também vi CREAS simplesmente pegando esses grupos do jeito que vieram e fazendo como o judiciário mandou, sem crítica nenhuma, achando legal. E aí isso significa o que para mim? Significa que aquele CREAS não tinha metodologia de PAEF. Significa que aquele CREAS estava pobre de metodologias de PAEF. Ou seja, a sua execução, a execução do PAEF não estava referenciada por documentos teóricos da assistência social. Certo? A sua execução tem que estar referenciada por documentos teóricos, por referenciais dos profissionais que estão ali no CREAS. Ele não pode pegar um pacote pronto que vem de fora e dizer, ah, agora eu vou fazer isso. Não, a metodologia do CREAS é o PAEF, só que o PAEF inclui a vítima também. Então eu, por exemplo, pela minha formação, eu não acho interessante o CREAS trabalhar com grupos de vítimas e separadamente com grupos de agressores. No meu ponto de vista, isso contribui para a cristalização de papéis de vítima e de agressor, quando a gente sabe que a violência na família está para além desses papéis. Ela é um modo de relação naquela família. Eu acho muito mais interessante, no caso do PAEF,
trabalhar com grupos de famílias, onde eu tenho lá não um conjunto de vítimas e lá no outro grupo um conjunto de agressores, mas sim um conjunto de famílias, de representantes familiares que possuem problemas relacionais de tal modo que reproduzem padrões violadores de direitos uns com os outros. Colocar esse casal, vítima e agressor, lá juntos, se estão vivendo juntos, claro, se tem ainda um relacionamento, né? Juntos lá com outros representantes familiares com problemas semelhantes de outras famílias, vai horizontalizando esses papéis. Nós vamos falar de que nesses grupos? Nós vamos falar da questão da violência enquanto modo de relação. Entende? Então, claro, eu não vou colocar lá agressores sexuais ao lado das vítimas, existem indicações para isso também. Mas vejam, tudo isso está norteado por elementos teóricos, de um referencial teórico, que vai direcionar as ações do PAEF. Diferente lá do judiciário, que o objetivo é o quê? É responsabilizar quem? Os que cometeram a agressão. Então, tudo certo um grupo para agressores, como parte do conceito de responsabilização dos agressores. Então, minha gente, metodologicamente, eu não acho interessante grupo de vítima e grupo de agressor separadamente lá no PAEF. Mas eu não tenho nada contra os grupos reflexivos para homens lá no tribunal. Inclusive, acho bem interessante o judiciário se abrir e propor isso. E a família frequentar o PAEF aqui no CREAS, né? O casal lá no grupo de famílias do PAEF não impede que o homem frequente paralelamente o grupo de homens lá do tribunal, caso eles não estejam afastados, caso eles não estejam com uma medida de afastamento e ainda vivam juntos. Muitas vezes, e aliás, na maior parte das vezes, o que se quer é romper com a violência dentro da família, mas não necessariamente com a relação, com aquele relacionamento, com aquele casamento. O desafio é superar esse padrão de relacionamento baseado na violência. E claro, se estamos falando de um homem que acabou se separando em função da violência, que não faz mais parte daquele núcleo, eu penso que o mais interessante para ele é o grupo reflexivo do tribunal e daqui a pouco lá na saúde mental uma psicoterapia individual, para ele desconstruir esses padrões para a próxima relação que ele tiver não acabar do mesmo jeito. Então também tem esses elementos que precisam ser avaliados. Uma coisa é uma coisa, como dizia o sábio filósofo, outra coisa é outra coisa. E você, colega, o que você acha? Também acha que uma coisa é uma coisa e outra é outra? Coloca aqui nos comentários. E não se esqueça, curte, compartilha esse vídeo, compartilha ele com quem você acha que precisa desse conteúdo. A gente se vê na próxima conversa. Tchau!